E ficamos com a síndrome do X frágil. Eu sou Eduarda e vou começar a apresentação. A síndrome do X frágil é uma condição genética que causa uma série de problemas de desenvolvimento, incluindo dificuldades de aprendizagem e deficiência cognitiva. Normalmente, os homens são mais gravemente afetados por esse distúrbio do que as mulheres. O nome refere-se a um marcador citogenético no cromossomo X, em XQ27.3, um ponto frágil, no qual a cromatina não consegue se condensar adequadamente durante a mitose. É uma doença monogênica que afeta apenas um gene. Ela é dominante ligada ao X, que significa que nas mulheres que têm dois cromossomos X, uma mutação em uma das duas cópias de um gene em cada célula é suficiente para causar o distúrbio, e nos homens que têm apenas um cromossomo X, uma mutação na única cópia de um gene em cada célula causa o distúrbio. Ela é cromossômica, que é uma alteração no cromossomo. Agora eu vou falar sobre qual a probabilidade da prole ser afetada. E por ser uma parte mais complexa, eu preferi trazer imagens que eu vou explicar para vocês. Aqui na esquerda, nós vemos um heredograma em que a mulher, esse valor aqui embaixo, o número apresentado é o número de repetições citonina, guanina, guanina. Sabemos que a mulher tem dois X e o homem um só. Esse número de repetições é no cromossomo X, bem na região do gene FRN1, que é o gene responsável por causar essa doença, que eu vou explicar melhor depois. Em um cromossomo X, a gente vê que tem 20, esse número embaixo é o número de repetições, né? Então, aqui na primeira moça, a gente pode observar que tem 22 repetições em um cromossomo e no outro tem 29. A maioria da população tem normalmente de 20 a 50 repetições, então essa mulher não tem nada de preocupante. Agora, esse homem, marido dela, não sei, ele tem 82 repetições, ou seja, ele é um pré-mutante, que tem porque o parâmetro dos pré-mutantes é de 50 a 199 repetições. Na meiose dos homens não acontece quase nada com relação ao X, mas as mulheres têm o risco de fazer uma pré-mutação se expandir. O senhor portador, o casal, né, teve duas filhas e elas receberam o X do pai, né? Dois homens, e aí uma filha juntou com outra pessoa e aí teve dois filhos, né, dois homens, que ele pode ter recebido o X normal ou o X com pré-mutação. Ou pode haver ainda uma expansão da pré-mutação. Só quem tem a pré-mutação pode expandir. A síndrome do X frágil, em aproximadamente 99% dos casos, é causada pela mutação completa do gene FMR1, causada pela expansão de trinucleotídeos, tonina, guanina, guanina, na região promotora do gene, localizado no cromossomo X. Então, vou falar um pouco do heredograma dessa doença. Homens afetados com parceiras normais não têm nenhum filho afetado e nenhuma filha normal. Se qualquer das filhas não for afetada ou qualquer filho estiver afetado, podemos analisar se for um caso de herança autossômica. Os filhos e filhas das mulheres portadoras têm 50% de chance de herdar o fenótipo. Há uma ausência da transmissão homem a homem, né? Porque não, os homens transmitem o Y. Genes envolvidos. Desculpa que eu coloquei os heredogramas, né, que eu acabei de falar. Qual o gene afetado nessa doença? É uma mutação do gene, igual eu já falei, FMR1, localizado em XQ27.3. Na síndrome do X frágil ligada ao X, a expansão da repetição
da citanina, guanina, guanina na porção 5' UTR do gene causa essa doença. Ela ocasiona a metilação excessiva de citosinas no promotor, que é uma modificação epigenética do DNA que silencia a transcrição gênica. Consequentemente, a perda da função normal da proteína causa um retardo mental e aspectos não neurológicos do fenótipo clínico. Tá. O que acontece? Há uma perda funcional dessa proteína, né, que é a FMRP, e ela é uma proteína de ligação ao RNA que se associa ao polirribossomo para suprimir a tradução de proteínas a partir dos RNAs-alvo. Então, esses alvos parecem estar envolvidos na estrutura do citoesqueleto, transmissão sináptica e maturação neuronal. Os prejuízos desse processo provavelmente causam retardo mental e alterações do aprendizado de pacientes com X frágil. Por exemplo, essa proteína, ela parece regular a tradução das proteínas necessárias para a formação de sinapse, visto que o cérebro dos indivíduos com a síndrome apresenta necessidade aumentada de espinhas dendríticas imaturas, anormalmente longas. Além disso, essa proteína localiza-se nas espinhas, onde pelo menos um dos seus papéis é regular a aplasticidade sináptica, a capacidade de alterar a força de conexão sináptica e um processo importante para a aprendizagem de memória. Então, percebemos que indivíduos com essa síndrome têm todos esses achados clínicos que vão ser mais descritos melhor para frente. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre a fisiopatologia da doença. A síndrome do X frágil, ela ocorre, então, pela expansão de sequência CGG, como a gente já viu, e isso causa uma hipermetilação do gene e a sua consequente inativação, fazendo com que haja perda da capacidade da expressão da proteína FMRP. Em pacientes que têm de 55 a 200 repetições do segmento CGG, a gente vai dizer que eles têm uma pré-mutação do gene. A maioria deles vão ser assintomáticos, mas em alguns casos podem ocorrer versões leves da doença. Agora, em pacientes que têm mais de 200 repetições da sequência CGG, a gente vai dizer que eles têm mutações completas do gene FMR1. E isso vai levar a uma perda total da expressão da proteína FMRP. E é isso que a gente consegue ver aqui na imagem ao lado. Pacientes com pré-mutação vão ter uma expressão da proteína FMRP, mas ela vai ser diminuída, enquanto pacientes que têm a mutação completa não vão ter expressão nenhuma dessa proteína. Bom, e por que essa proteína é tão importante? A proteína FMRP, ela está presente preponderantemente nos neurônios, e ela é essencial para a atividade sináptica e principalmente para a plasticidade sináptica. Isso se deve ao fato de que ela é responsável por levar o RNA mensageiro do núcleo do neurônio até as partes mais distantes dos dendritos. E isso é muito importante para a plasticidade sináptica, porque ela requer uma síntese local de determinadas proteínas em resposta ao que está acontecendo na fenda sináptica. Então, ela precisa que haja aquele RNA mensageiro lá pronto para ser traduzido e para reagir ao que vai estar acontecendo na fenda. E como que isso acontece de forma mais específica? Então, como a gente viu, a FMRP vai se ligar ao RNA mensageiro e vai ser transportada até os dendritos. Ao chegar lá, ela vai ficar inativa e o RNA mensageiro também vai ficar inativo, sem ser traduzido. Dependendo do que estiver acontecendo na fenda sináptica, vai ocorrer uma ativação de receptores de glutamato e isso vai fazer com que a FMRP seja desfosforilada, permitindo com que ocorra a tradução do RNA mensageiro. Isso vai resultar na endocitose de receptores AMPA e numa depressão de longa duração. E o que acontece em pessoas com síndrome do X frágil? Em pessoas com síndrome do X frágil, elas não vão ter a FMRP para intermediar essa endocitose dos receptores AMPA. Então vai ocorrer uma internalização desses receptores ininterrupta e excessiva.
e isso vai acarretar numa depressão de longa duração exacerbada, isso é, vai causar um silenciamento sináptico exagerado. Então, o que a gente pode concluir? Que a perda ou a carência da proteína FMRP vai perturbar as funções do sistema nervoso, porque ela é essencial, né, para que ocorra a atividade sináptica da forma com que ela deve ocorrer. E é essa perda da FMRP que vai levar aos sinais e aos sintomas da síndrome do X frágil. Em relação aos aspectos clínicos, essa síndrome ela pode ser assintomática ou podem ocorrer anormalidades físicas, cognitivas e comportamentais. Entre as características que podem estar presentes se tem as orelhas grandes e salientes, o queixo e a testa proeminentes, palato alto arqueado, a presença de estrabismo ou miopia, articulações hiperextensíveis, cardiopatias e inabilidade intelectual leve a moderada. Também existe a possibilidade de, em homens pós-púberes, ocorrerem macroorquidismo, que é o aumento anormal do tamanho dos testículos. Além disso, pode acontecer também aspectos de autismo, como ansiedade social, e hiperatividade, crises epiléticas, déficit de atenção e distúrbios do sono. Esses últimos são mais comuns em homens. Sobre o diagnóstico diferencial, então. O diagnóstico diferencial inclui outros déficits cognitivos ligados ao X, como a síndrome de Sotos, que é a primeira imagem que a gente vê ali da esquerda para a direita. Também inclui síndromes de microdeleção, como a velocardiofacial, síndrome alcoólica fetal e também o autismo idiopático. Sobre o diagnóstico laboratorial. Em relação à síndrome do X frágil, o exame citogenético é pouco utilizado hoje em dia, devido aos resultados falso positivo e falso negativo que podem ocorrer. O teste utilizado é o teste FMR1-DNA. Ele detecta 99% dos indivíduos com síndrome do X frágil, além de também detectar os portadores. Esse teste ele é usado para pessoas de qualquer idade, e ele é um teste longo e difícil de interpretar. E o processo completo pode levar de 10 a 14 dias. Em relação ao número de repetições. Nesse teste é realizada a determinação do número de repetições da sequência CGG. Em indivíduos normais, as repetições variam entre 6 e 40. Indivíduos portadores e assintomáticos podem ter de 60 a 200 repetições. A expansão das repetições desse gene para mais de 200 está associada com a metilação, o que significa que isso vai acarretar em um desligamento desse gene. É realizada a classificação do tipo da mutação, baseado não apenas na quantidade das repetições, como também no nível de metilação do gene. O nível de metilação é necessário principalmente em casos em que o número de repetições é intermediário, 150 a 250, e portanto ambíguo. Então, esse teste é feito em uma pequena amostra de líquido corporal ou tecido, geralmente sangue, mas às vezes pode ser também em saliva, células internas da bochecha, pele ou líquido amniótico. Quando são utilizadas amostras de sangue, as hemácias são removidas e os leucócitos são coletados para a extração do DNA. O DNA é então separado de outras porções celulares. E quando são utilizadas células-tronco do líquido amniótico ou células das vilosidades coriônicas, esse processo realizado é similar à amostra de sangue, mas com menos células disponíveis. Na análise do DNA, existem dois tipos de abordagens que podem ser utilizadas. É a Southern Blot e PCR. No caso, para que se possam obter resultados mais confiáveis, é preferível usar as duas técnicas do que apenas uma só. Sobre os resultados, como dito anteriormente, uma parte crucial desse resultado depende do número de repetições presentes. Os resultados eles são expressos através dos seguintes conceitos. Para resultados usuais, a gente tem nenhuma mutação, que significa que é um indivíduo normal. Quando há pre-mutation, que é o excesso de repetições, ele é presente, mas ele não acarreta a síndrome.
ou seja, a pessoa é apenas portadora. A full mutation, o número de repetições é suficiente para acarretar essa síndrome. E daí também a gente pode ter resultados mais incomuns, como por exemplo a gray zone, na qual o único risco associado quando tem esse resultado é que o número de repetições pode ficar instável de geração para geração. E isso pode vir a se tornar uma full mutation. Isso significa que é melhor ter conhecimento dessa possibilidade. E também existe o mosaicismo, na qual mutações completas e incompletas podem ser encontradas nas células testadas. Os indivíduos que têm mosaicismo, eles são afetados similarmente aos indivíduos com mutação completa. Então, sobre tratamento. A síndrome do X frágil não tem cura, e apesar dos vários estudos que foram feitos nessa área, ainda não foi encontrada uma forma de suprir a ausência da proteína FRMP ou de reativar o funcionamento desse gene que é afetado. Os tratamentos disponíveis têm a função de ajudar no aprendizado e amenizar os demais sintomas. É realizado acompanhamento especial ou personalizado para auxiliar o aprendizado e desenvolvimento. E podem ser feitas também fonoaudiologia, terapia da fala, terapia ocupacional e psicoterapia. Além disso, também podem ser utilizadas medicações para aliviar os sintomas, como hiperatividade, ansiedade e depressão. E vamos falar um pouquinho sobre o segmento a longo prazo. Por ser uma doença sem cura, o acompanhamento do paciente é muito necessário para o seu desenvolvimento, e esse acompanhamento é multidisciplinar, como a gente já viu. A frequência das consultas vão depender muito da idade do paciente e do grau de manifestação da síndrome que ele possui. E as consultas visam acompanhar o desenvolvimento do paciente e ajustar as medicações se necessário. A expectativa de vida desses pacientes é totalmente normal e a qualidade de vida vai estar muito associada ao grau de limitação física e ou cognitiva que o paciente vai ter. Então, pacientes que têm graus leves da doença, eles vão ter uma vida praticamente normal ou até totalmente normal. Agora, pacientes que têm um grau já mais grave da doença, eles vão ser muito mais dependentes de um familiar ou de um cuidador e não vão ter uma qualidade de vida tão boa quanto uma pessoa sem essa síndrome. Bom, agora como caso clínico, a gente tem a história da Kieran. Ela vem de uma família asiática extremamente conservadora, na qual falar sobre distúrbios genéticos que possam acarretar quaisquer malefícios aos futuros filhos é um tabu imenso. Tem até certo ponto do relato que ela nos conta que um dos mecanismos da comunidade asiática para lidar com pessoas deficientes é não falar sobre com a convicção de que a condição suma. E ela nos conta que ela descobriu que o sobrinho dela foi diagnosticado com a síndrome do X frágil logo quando o filho dela tinha um ano e meio, mais ou menos. E foi nessa época que ela começou a perceber sinais de que o filho dela poderia também ter a condição e levou ele para fazer um teste de DNA que confirmou a suspeita dela. E ela fala sobre como ela não teve aparato médico algum após receber esse diagnóstico. Ninguém explicou para ela como funcionava a síndrome, quem ela poderia buscar por ajuda, quem auxiliaria ela. E não só o desamparo médico, ela também teve o desamparo familiar, já que ela vem dessa família muito conservadora, né? Então, quando a Kieran entendeu a partir de buscas dela que ela deveria fazer um aconselhamento genético para entender a proporção de como aquela síndrome afetaria a família dela, a mãe dela se recusou a fazer o aconselhamento e só o pai se dispôs. E quando eles fizeram o aconselhamento, eles descobriram que já estava evidente pra gente que o pai dela, ela e a irmã eram portadores não afetados.
Bom, a partir dessa história, eu acho importante a gente falar um pouco sobre o que é o aconselhamento genético, né? E como ele funciona. Então, o aconselhamento genético tem como propósito principal a obtenção de informações para a formação de um aparato para a família acerca dos riscos de ter futuros filhos com defeitos congênitos ou distúrbios genéticos. Ele nada mais é que um processo de comunicação voltado para essa formação conjunta entre o geneticista e a família para formular um diagnóstico mais confiável possível. Nesse processo vão estar envolvidos vários passos e entre eles vai ser a compreensão do histórico familiar de doenças, para que a gente possa intitular o paciente como sendo de alto risco para certas doenças. Haverá também a exposição de todas as opções e abordagens disponíveis para amenizar o risco de doenças hereditárias. E, além disso, vai ter também o acompanhamento de como esse diagnóstico está afetando o psicológico do paciente e da família. E a partir desses passos a gente consegue discernir melhor sobre como a Kiran foi desamparada pelo por toda a rede médica que ela passou, desde o teste de DNA do filho dela e de todos os pediatras e todos os acompanhamentos que ela tentou após o diagnóstico, né? Porque não só sem um apoio de rede de saúde pública, ela também não teve essa rede familiar e muito menos psicológica para lidar com o desenvolvimento do filho dela. Bom, e além desse conceito básico de como é o funcionamento do aconselhamento genético, a gente tem questionamentos frequentes com relação ao aconselhamento e aqui nós temos dois deles. O primeiro é: os parentes podem ser afetados? E essa possibilidade de haver futuros parentes afetados é intitulado no aconselhamento genético de estimativa de riscos de recorrência. Ela é uma das principais questões desse processo, que a partir de que a gente constata um distúrbio de herança monogênica, os riscos de recorrência para outros parentes específicos podem ser definidos por princípios básicos mendelianos. Mas, caso haja ou uma penetrância reduzida ou uma variabilidade de expressão, ou se a doença for resultado de uma mutação nova, o cálculo do risco não vai se validar completamente pela base mendeliana. Nesses quadros vão ser utilizados a probabilidade condicionada para o heredograma, que se dá a partir das informações familiares que podem aumentar ou diminuir o risco mendeliano subjacente. E também tem a pergunta mais frequente, né? E agora, quanto aos próximos filhos? E aqui a gente precisa ter em mente que a função do aconselhamento genético é justamente estabelecer essa probabilidade da prole ser afetada por distúrbios genéticos, já que o que a gente tem em foco aqui é justamente a geração de indivíduos saudáveis e compatíveis com a vida. A estimativa de futuros filhos afetados mais simples são as quais os genótipos cruciais de todos os familiares são conhecidos. Mas quando não é possível averiguar os genótipos necessários, seja por sêmen doado ou porque o avô se nega ou a avó se nega a participar do aconselhamento, o risco de recorrência será muito diferente e vai variar conforme o paciente for ou não portador de alelos anormais de um gene da doença. E essa foi a nossa apresentação, nosso seminário sobre a síndrome do X frágil. E qualquer dúvida ou questionamento que restou, a gente está aberto para responder elas na aula síncrona.